Acho que podemos começar, né, gente? Oi? Acho que a gente pode começar, né? Por mim, pode. 3 e Estou 10. mandando o link para algumas pessoas aqui que estão me pedindo. 6 e 10 eu já vou dar o início aqui, então, para também a gente... E aí, conforme as pessoas forem entrando, elas vão se juntando a gente aqui. Se for necessário, a gente retoma algum ponto. Mas como também está sendo gravado, é legal que aqueles que perderem esse início, depois a gente pode compartilhar aí o link para que todo mundo veja. Então, para todo mundo aí, uma boa tarde, dependendo do lugar, boa noite. Muito, muito obrigado aí pela presença de vocês e por terem se juntado a gente nessa ideia de, nesse momento que está todo mundo muito ansioso para tudo que vai acontecer. Eu acho que é legal a gente também primeiro se ver um pouco, né, e compartilhar aquilo que está se passando na nossa cabeça. Acho que o ponto do grupo é importante, porque a gente não está aqui com a intenção de fazer nenhuma futurologia ou previsões fantásticas de absolutamente nada. Até porque a gente não tem o conhecimento para fazer esse tipo de previsão. É muito mais um compartilhamento daquilo que a gente vem observando, daquilo que a gente vem lendo, né, como a grande maioria das pessoas, pelo menos dentro do nosso ciclo, vem se informando cada vez mais para ter um pouquinho de entendimento, se é que dá para entender, toda essa confusão que a gente está inserido. E, além do mais, até porque muito da temática daquilo que a gente vai conversar com vocês hoje tem uma ligação direta de tudo aquilo que a gente escreveu no nosso livro. Então, a gente entendeu como um momento importante, primeiro, para compartilhar o próprio livro, e a gente falou isso bastante, a gente vai liberar o acesso aí para que as pessoas possam baixar o livro que a gente, com tanto carinho, escreveu, mas também é uma forma da gente poder externar o que a gente está pensando. Então, eu começo aqui o nosso compartilhamento de pensamento citando uma colocação que foi feita pelo Leandro Carnal numa das muitas lives, né, que a gente acaba se envolvendo, e ele fala que as grandes mudanças da humanidade normalmente são catalisadas por 3 fatores: ou pelas grandes guerras, ou pelas grandes revoluções, ou por situações de crise. Crise econômica, crise humanitária, crise de saúde, né? A gente hoje está mergulhado numa crise de saúde que se descamba para o contexto humanitário, que se descamba para o contexto econômico e vira tudo uma coisa só. Mas um ponto que ele também destaca é que, diferente de outros tempos, de outros períodos, a gente tem do nosso lado um contexto tecnológico muito bem aparelhado, ou pelo menos em processo de. Como essas grandes mudanças, elas, como eu falei, né, e como o Karnal falou, na verdade estou citando o que ele falou, elas são catalisadores da mudança, é muito provável que o que está acontecendo se perpetue, das empresas, das organizações alavancarem os seus processos tecnológicos para conseguirem, de alguma forma, se conectar com os seus consumidores. E um ponto que eu acho que é um ponto de destaque é se comunicar com os consumidores no meio de tantas coisas acontecendo, tem que trazer com ele o elemento de diferenciação. Portanto, aquilo que ela traz de diferente, mas que, ao mesmo tempo, se conecta com os valores das pessoas, tem uma grande possibilidade de ganhar algum tipo de destaque para essas pessoas. E esse destaque está muito ligado à percepção. E, para quem já leu o livro, para quem ainda não leu e vai ler, a gente tem uma passagem que a gente fala que a experiência das pessoas não é aquilo que alguém te oferece, mas como você percebe aquilo que foi oferecido para você. Portanto, meus amigos, falando de experiência e falando de percepção, a gente está absolutamente inserido nesse momento agora. Porque tudo que está ao nosso redor e tudo que a gente mais faz nesse momento é observar, é prestar atenção naquilo que está acontecendo. Somos cabeças pensantes, portanto, a gente tira as nossas conclusões, faz as nossas análises e, a partir disso, a gente forma a nossa opinião.
que não é certa, não necessariamente é melhor. Aqui, entre esse grupo mesmo, entre nós quatro, a gente vive discordando, o que é muito natural, o que é muito humano, por sinal. E eu acho que é assim que pessoas, marcas, empresas, eventualmente vão estar fazendo. Então, eu acho que, com base nessa introdução, eu queria passar já a bola para mim, para já falar um pouquinho, se apresentar também. E assim a gente vai conduzindo essa conversa. A gente botou 2 horas lá, mas não se preocupe, não necessariamente a gente vai ficar 2 horas aqui. É muito mais um bate-papo entre amigos e que convidou outros amigos para essa bacia de almas aqui que a gente está nesse momento. Obrigado de novo. Fala aí. Olá, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui. Apesar desse distanciamento, a gente se sente um pouco próximo, vendo umas carinhas de vocês, ouvindo, lendo aqui os comentários. E estou feliz da gente voltar nesse assunto que para a gente é tão importante e dentro desse contexto, desse momento. Então, para abrir, eu queria, antes da gente aprofundar no assunto que a gente se propôs, eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu tenho ouvido muito das pessoas, que é assim: quando tudo voltar ao normal, quando as coisas voltarem ao normal. Só que a gente precisa se preparar para um novo normal onde tudo vai se transformar, tudo vai ter que ser reorganizado, e a gente não sabe ainda como isso vai ser. Mas também, como o Hélio falou, me inspirando no Karnal, ele costuma dizer o seguinte: certamente não vai ser a primeira crise, não é e não vai ser a última, nem a última pandemia, mas de todos esses problemas que o mundo já enfrentou, tem uma característica em comum. Após a gente vencer, após o mundo ter vencido o problema, uma característica comum é a mudança de comportamento das pessoas. E é isso também que a gente espera nesse momento. Então, essa transformação, essa mudança que vem aí, que está chegando, já chegou na nossa vida, a gente já sente isso. Então, esse novo normal sim, uma opinião pessoal, mas o contexto histórico confirma e a nossa vida no dia a dia já está mostrando as mudanças. E aí a gente fica se perguntando, mas vai ser melhor, vai ser pior? E no meu ponto de vista, eu diria, depende. Depende da forma como a gente vai enxergar essa transformação, essa reorganização. Depende também da forma como a gente vai se comportar diante dela. Então, é aquela história do copo cheio e do copo vazio, que lado a gente vai olhar. Então, a gente tem plena consciência de que a gente ainda vai enfrentar muitas dificuldades por aí, sob o ponto de vista de saúde, sob o ponto de vista econômico, mas aqui hoje a gente gostaria de dividir, compartilhar com vocês uma agenda positiva, soluções que já estão sendo encontradas para sobreviver ao mercado, sobreviver a esses obstáculos que a gente está encontrando. Então, antes de passar a bola para a Camila, eu queria compartilhar também algumas palavras que, diante de tantos estudos e tanta leitura que a gente vem fazendo, são as que mais se repetem, as que mais me chamam a atenção. E certamente a gente vai repeti-las algumas vezes aqui, quando a gente aprofundar nos temas que a gente propôs. Então, vamos lá. Adaptação, cocriação, propósito, empatia, humanização, inovação, coletividade e reinvenção. Então, certamente a gente vai falar muito e desenvolver com base nessas palavras aqui, principalmente. Então, agora passo a bola para a Camila, para a gente continuar o nosso bate-papo. Tá no mudo, Camila. Sari. Essa é a Camila, gente. Que eu ia falar que, na verdade, o que eu acho mais legal dessa história toda aqui é que a bola começou lá nos Estados Unidos, foi chutada para a Barra da Tijuca, veio para Manaus, daqui a pouco vai lá para Tijuca,
E fora ver todos os amigos que estão por aí, tem Portugal, tem Rio, tem Curitiba, enfim, tem gente aí de tudo quanto é canto. Então, começar aí agradecendo, acho que um pouco do que o Hélio já falou, mas agradecendo os amigos. Eu acho que esse encontro aqui de hoje era muito mais, apesar da gente ter colocado nas redes, não sei o quê, eu acho que é muito mais intimista, eu acho que seria melhor se a gente tivesse eu acho, se a gente tivesse... tem de Lima, Dip, verdade. Eu acho que eu estaria muito mais feliz se a gente tivesse num bar agora, fazendo um belo bate-papo, como foi o nosso pós-lançamento do livro. Mas as condições que a gente está agora é uma questão de segurança também, então eu acho que para ver como é possível, né, a gente se conectar, a gente estar junto, mesmo estando longe. Eu acho que todo mundo fala de isolamento social, mas no meu ponto de vista a gente está no isolamento físico. Eu trago aqui também, assim, quando eu fui fazer meu mestrado fora, eu vivenciei um pouco essa distância, né? Você tá fora. Minha avó, foi a primeira vez que minha avó usou escape na vida dela, ou seja, as necessidades forçam a gente, né, a mudar, né? Então, eu vi isso acontecendo e com o tempo, enfim, ela é uma rata de WhatsApp e eu acho que é isso um pouco do que está acontecendo na nossa vida, né? Acho que cada um foi se adaptando da maneira que pôde ou que tinha condições ali para manter minimamente esse contato com as pessoas queridas, com a família e tal. E aí, fazendo um pouco do gancho, assim, esse momento que a gente está vivendo, trazendo até um pouco da minha realidade. O que eu senti aí, que a gente está vivendo aí um momento de... Passamos, né, por um grande momento de defensiva, onde todo mundo, né, se colocou no canto da casa e falou assim, tá, gente, agora para tudo, vamos ver como é que vai ser isso. E eu acho que isso vale para tudo, tanto é que as lives, né, elas já existiam, as pessoas já faziam lives, as pessoas já faziam stories, já faziam vídeos e tal, mas demorou. O shift, né, eu digo aqui no Brasil, né, o shift entre tornar isso que a gente está fazendo, né, uma febre, digamos assim, como o Hélio bem citou, não foi da noite para o dia, né? Todo mundo teve que ter aquele momento de, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. E aí, eu acho que agora a gente já entendeu que o cenário é um pouco mais complexo do que se imaginava no começo, onde no começo se dizia, daqui a algumas semanas a gente volta, daqui, de repente, um mês a gente volta, e a gente está vendo isso sendo postergado. E eu entendo que agora, sim, eu acho que agora mais do que nunca as pessoas estão estão repensando, né? Acho que um ponto que a Mi trouxe, nessas palavras que a Mi trouxe, acho que um ponto também é esse repensar. É a gente entender em que momento que a gente está da nossa vida, seja trabalho, ou seja, né, da família, dos amigos, e repensar repensar as suas estratégias também. Entender como que você pode fazer de forma positiva essa sequência do que a gente está vivendo. E fazendo um parênteses que eu gosto de trazer, e também complementando o que a Mi trouxe, essas palavrinhas, tem 3 palavras que eu gosto muito de repetir e que eu falo sempre nos meus cursos, quando eu dou treinamento em Design Thinking, que é a base do DT. A gente fala da empatia, que a Mi já comentou, né? E esses dias eu fiz um curso de inteligência emocional e achei incrível porque o modo deles não era o que não é empatia. E assim, eu achei a inversão total, eu achei interessante. Tinha várias dicas lá, né? Várias sugestões, assim, de movimentos que a gente às vezes faz naturalmente, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, não sei o quê, e de repente aquilo não é bem o que a pessoa está esperando, aquilo ali não vai resolver o problema dela, né? É muito mais você estender a mão e você falar, olha, se você precisar, eu tô aqui. Então, eu acho que a empatia aqui nesse cenário que a gente está falando de cliente, de consumidor, de espectador, é muito mais você enquanto marca, você enquanto empresa, você enquanto profissional, é você entender quem são essas pessoas, né? Quem são os seus parceiros, quem são essas pessoas que estão do teu lado para somar forças para te ajudar a ingressar aí nesse novo momento que a gente está passando. Além disso, a colaboração, que é de novo isso aqui que a gente está vendo. Assim, eu acho que, pensando em 2 anos e meio de construção de livro, a gente funciona muito bem, os 4 aqui, se batendo, se bicando, complementando histórias e tal, mas, obviamente, essa live faz muito mais sentido tendo mais gente aqui. As perguntas de vocês que vão fazer todo esse direcionamento que a gente vai tocar. Então, a colaboração, ela mostra o poder da rede, né? O poder dessa conexão.
E a última pilar do DT é a experimentação. Isso daqui, e foi até uma das coisas que mais me fizeram desbravar esse mundo das lives. Eu, particularmente, eu não sou muito chegada, apesar de ser super falante, não sei o que, eu não sou muito chegada de fazer selfie de vídeo, essas coisas assim. Mas eu acho que é isso. Agora a gente tem que estar aberto, a cabeça tem que estar aberta para a gente se adaptar e tá tudo bem se a gente errar, né? Eu acho que, probleminha técnico, gente, desculpa, não sei o quê, beleza, mas faz parte. E se a gente não ficar tentando aqui, se a gente não botar a cara aqui a tapa, pode ser que a gente leve muito mais tempo para aprender. Então, eu acho que a experimentação, a gente tentar fazer logo, tentar errar, aceitar que o errar faz parte, eu acho que é uma coisa que vale como mensagem aí, como mantra para esse novo momento que a gente vai viver, né? Acho que eu vi esses dias o Pondé falando que era uma coisa muito de gerúndio, né? A gente está vivendo, vai vivendo, a coisa é meio ongoing, né? Não dá para a gente falar uma coisa que é passado, presente e futuro nesse momento. Vitor, com você. Bem, gente, boa tarde, boa noite, independente de onde vocês estejam. Sou Vitor, trabalhei com esses mais 3 aqui no comitê por quase 3 anos. E eu acho que a palavra do momento é muito se reinventar, né? Isso vale tanto para a gente, quanto pessoa, para a gente quanto profissional, para as empresas que trabalham com a gente ou que a gente é colaborador. E eu vivo muito isso na pele hoje, porque eu estou numa empresa de 125 anos, que é a Sul América Seguros, que é uma empresa do mercado muito engessado, mas que vem procurando fazer, principalmente a unidade de saúde, que não é a minha, mas para atender o cliente nesse novo mundo que virou de cabeça para baixo há 45 dias, mais ou menos. Então, as empresas elas têm que se reinventar da noite para o dia e começar a criar novas soluções para os seus clientes em serviços novos ou serviços que tinham baixa demanda para conseguir atender todo mundo e conseguir atender a quarentena para que todo mundo fique, né, bem na medida do possível, enquanto não é inventado nada mais eficiente do que isolamento social. Mas é justamente isso que os 3 falaram antes. A gente está muito aqui para falar um pouco da nossa experiência, né? O que a gente tem visto, excluindo totalmente a futurologia, mais do que a gente tem consumido de artigos e outras fontes de informação, e falar um pouquinho do que mudou para a gente, né? Porque assim como a rotina de vocês mudou, a nossa também mudou, e é uma ótima oportunidade para a gente compartilhar isso tudo. Basicamente isso. E assim, da mesma forma que outras formas de consumo foram surgindo, outras aumentaram exponencialmente. Se já era muito consumida a internet, hoje, por exemplo, acho que nunca se consumiu tanto internet, porque está todo mundo em casa, todo mundo consumindo conteúdos diversos, e isso impacta diretamente na experiência das pessoas em diversos mercados, né? Como é o caso do entretenimento, que é o nosso primeiro assunto, né, gente? Então, chamo o Hélio aqui para começar a gente debater em cima das perguntas, para a gente se debruçar e devagar e pensar realmente em cima do que foi perguntado, o que vocês querem que a gente comente sobre. Valeu, Vitor. Falar de entretenimento, né, ele é um assunto tão vasto e abre um leque tão grande que a gente poderia passar um dia inteiro aqui falando só sobre esse tema e não ia conseguir estressar todo o assunto. Obviamente, para quem me conhece, sabe que quando fala de entretenimento, fala de Hélio Cabral. Se o CJ tivesse aqui, eu também botaria o CJ na jogada. Tem que falar de Disney. E dá uma dor danada no coração ver esse império do entretenimento e essa referência do entretenimento no mundo fechada. Para vocês terem uma ideia de números, tá? A Disney, o grupo Disney, emprega no mundo inteiro 233 mil pessoas. São 233 mil colaboradores. Sendo que um dos grupos que mais representam em termos de receita para o grupo Disney é a área de parques e resorts. Essa galera representa dos 223 mil, 160 mil colaboradores. Desses 160 mil, 100 foram mandados para casa. Ou seja, 100 mil pessoas desligadas de uma hora para outra do grupo Disney.
E para vocês terem uma ideia até de receita, esses caras só com parques e resorts fazem aí entre 20 e 30 milhões de dólares por dia. Então, são números astronômicos que eu não consigo nem fazer conta, mas, sob o ponto de vista de business, há uma reflexão muito grande, e até por conta disso, por mais que o governador, por exemplo, aqui da Flórida, lugar que eu moro, já esteja falando em reabertura de mercado, já a partir de segunda-feira para algumas categorias, os parques, onde Disney se inclui, Universal e tantos outros, eles estão relutantes para informar quando vão reabrir. Há boatos, inclusive, que Disney só reabra no ano que vem, em 2021. Porque, muito provavelmente, o modelo de negócio deles dentro do parque vai ter que ser mudado, vai ter que ser adaptado. E isso, se a gente fizer um paralelo, ele se replica para tantas outras atividades de entretenimento no mundo. Shows musicais, eventos culturais, eventos esportivos. Olha o que aconteceu com o maior evento esportivo do mundo, que, aliás, é o contexto básico do nosso livro, que são os Jogos Olímpicos. Né? Eles foram adiados para o ano que vem e ainda sob observação, porque depende de uma série de variáveis, porque as pessoas precisam repensar, inclusive, a vida do espectador dentro das suas arenas, dentro dos seus espaços. E, de novo, a gente não tem a menor condição hoje de prever, de fazer uma análise razoável de como vai ser esse comportamento lá na frente. Há, pelo menos, algumas tendências que está sendo estudado, inclusive, com o próprio CEO da Disney, que ele estava aposentado, acabou de voltar, que é o Iger, onde, muito provavelmente, vai ter uma limitação grande de capacitação dentro das arenas. Então, vão trabalhar com 20%, 30%, 40%, um afastamento das pessoas, então as famosas e até propositais filas da Disney, que ali é onde eles têm os momentos de maior consumo, que as pessoas vão e voltam da fila para consumir alguma coisa. Esse é um dos segredinhos deles. Vai ter que mudar, porque vai ter que ter um afastamento dessas pessoas. Então, as filas que demoravam 2, 3 horas, eventualmente vão demorar 4, 5 horas. Então, e será que isso, sob o ponto de vista da experiência, e eu volto a como eu abri essa conversa, experiência está muito atrelada à percepção. Será que a percepção das pessoas que vão estar ali vão ter o mesmo encantamento, ou vão ter a mesma relação de proximidade com a marca Disney, como até então tinham? Muito provavelmente não. A própria Mia acabou de falar, né? É um novo momento, é um momento de se reinventar. Provavelmente nada mais será do jeito que já foi um dia. Mas não quer dizer que as coisas que vão vir depois são piores. De novo, a gente está no meio do furacão. Não tem como a gente entender todo o volume de mudança que vai acontecer nas muitas frentes. Seja nas cadeiras do cinema e no espaço que as pessoas vão ter entre elas, seja nos jogos de futebol, e se vai ter toda aquela torcida ou as pessoas vão ter que se dividir e se espalhar mais, seja sob o ponto de vista, inclusive, dos atletas que têm contato um com o outro, principalmente esportes de contato, como o próprio futebol, e seja do ponto de vista do staff que está ali trabalhando também, em contato com todo mundo. Então, olha quantas variáveis precisam ser analisadas sob o ponto de vista de abrir ou não abrir uma arena, liberar ou não liberar um parque. Não é necessariamente uma questão econômica, mas ela é influenciadora, sim, nos resultados econômicos desse negócio, desse business. E tantos outros no mundo do entretenimento. Eu não sei se tem Cami ou Michele, ou até Vitor, algum ponto que possa se complementar ao meu, mas seria legal. Exatamente, Hélio. Seguindo assim essa linha, eu tenho pensado muito em todos esses braços do entretenimento, cinemas, teatros, museus, galerias de arte, a música mesmo, os eventos físicos e o esporte, que é a nossa base, pelo menos a minha. E o que vai acontecer, o que já está acontecendo é de muitos já estarem se reinventando nesse momento. Então, a gente já vê coisas que não se imaginava antes. Eu estava vendo que o Cinemark ele está tentando vender, por exemplo,
alguns produtos exclusivos, temáticos, para poder capitalizar. Eu tenho percebido também o teatro se movimentando muito com The Show Must Go On, e eles estão abrindo a cada semana um grande espetáculo e deixam um link aberto por 48 horas. Então, isso é interessante porque eles podem captar os clientes que eles já tinham e outras pessoas eles podem alcançar também, criando uma carteira ainda maior. Os teatros, os maiores museus no mundo, eles estão oferecendo um link com um tour virtual. Para vocês terem uma ideia, também gosto de números, o Louvre, ele tinha cerca de 3 mil acessos mensais, passou até 500 mil de acessos. Então, são números astronômicos. O que a gente percebe que também acontece com relação a evento físico, que eu tenho visto bastante, é uma tendência para que esses eventos eles se adaptem ao modelo digital, mas que tem uma probabilidade grande deles se tornarem mais híbridos. Então, a parte online, a parte offline. Agora, uma coisa a gente tem certeza, nunca a emoção do espectador vai poder ser substituída do momento ao vivo para o momento digital, online. Isso aí, a gente precisa desse contato, essa emoção, esse encantamento muito que a gente trabalha, principalmente nos eventos físicos, ela é muito determinante. Mas também a gente não sabe, isso também pode se transformar. Pensando no braço da música, a gente tem visto projetos incríveis das lives, não é só da Lady Gaga, a Multishow, que estão trazendo os artistas e alguns até conseguindo capitalizar. E aí a gente pode pensar assim, ok, é muito fácil uma Sandy Júnior ou um Bocelli, eles são grandes, eles conseguirem trazer mais dinheiro para si, também para doações, mas eu vou falar aqui um exemplo de cantores aqui do bairro que estão oferecendo shows gratuitos. Também na busca de se reinventar, de sobreviver, eles estão indo aos condomínios de forma gratuita e eles estão aceitando as doações. Então, num show aqui de 2 horas aqui no meu prédio, um desses cantores conseguiu R$2.000. Então, eles estão arrumando um jeito de sobreviver. Sob o ponto de vista do esporte, é um pouco mais complexo. Então, eu vou colocar aqui 2 pontos que é o que eu tenho acompanhado mais. Por exemplo, a NBA. A NBA foi a primeira liga que fechou porque um atleta testou positivo e na mesma hora eles já se movimentaram. Então, por sorte, talvez, né, a NBA tem 13 escritórios no mundo e 2 na China. Então, como os escritórios da China já tinham sentido o primeiro impacto, eles já começaram a se preparar desde janeiro. Então, eles já estavam prontos quando chegou no Brasil. E eles tiveram esses meses para pensar em coisas diferentes. Então, eles estão agora com projetos que é o NBA at Home e o outro é o NBA Together. O NBA Together são os próprios atletas usando o próprio nome e a fama para trazer mensagens de proteção à saúde. E o outro NBA at Home, que é bem legal também, são os próprios atletas famosos gravando lives, promovendo lives, mostrando formas das pessoas se exercitarem em casa com movimentos do basquete. E, além disso, eles já conseguiram arrecadar, com todo o peso que a Liga, a NBA, tem, mais de $70 milhões para doação. Então, eu estou falando isso tudo, alguns já conseguiram se capitalizar, outros nem tanto, mas já se reinventando em pouco tempo. Mas uma coisa que me chama a atenção, uma característica muito comum a todos esses eventos e projetos, é o componente da solidariedade, da responsabilidade social. Ao mesmo tempo que eles têm uma preocupação de se manter ativos, de trazer entretenimento para as pessoas, de ter um contato com o cliente, com o espectador,
normalmente eles estão associados com uma questão de doação. Isso é uma coisa que eu estou percebendo mudar muito. E que as próprias pessoas estão mudando, um olhar mais humano, um olhar mais social, e isso é uma característica que eu estou vendo em comum. As pessoas estão sendo mais atraídas quando tem um mote por trás, uma proposta e um propósito de fazer o bem. Então, isso é uma coisa bem legal que eu estou percebendo. Gente, fazendo um gancho aí com o que a Mi falou, eu acho muito doido. Eu estava conversando com meu marido esses dias. Eu fui num dos últimos jogos aí do Miami Heat e do Orlando Magic. E tava lotado. Abri até aqui para ver que dia foi. Dia 4 de março. Estava abarrotado. 4 de março. Abarrotado. Então, assim, é muito doido como estava muito perto da gente e a gente ainda não enxergava isso. E, enfim, eu acho que todos esses movimentos aí de repensar também, né, como a gente estava falando, de reinvenção, eles direcionam muito para o modelo online, que é o que a gente está vendo agora, né? É o modelo sobrevivência. Nesse momento, o entretenimento está no momento de sobrevivência, e não só entretenimento, eu acho que muitos profissionais e assim, uma boa parcela aí do mercado está entendendo que o consumo digital ele é um modo de sobrevivência nesse momento. E é um modo de sobrevivência não momentâneo. Acho que a Michelle falou uma palavra importantíssima, que é o híbrido. Desde quando eu comecei a dar aula falando de experiência, e desde na nossa época aí de jogos de 2016, a gente sempre falou, né, que a experiência é o físico, mas o online ele tem que estar junto. Os Jogos de 2016 foi, se eu não estou enganada, foi o único evento que a gente começou desde o início, já com o projeto de digital acontecendo como sendo alguma coisa mandatória, né? Não era um nice to have, não era um gadget, não era um plus, ele era uma coisa mandatória, porque a gente já sabia que o espectador em 2016 ele estaria multitela, né? Ele ia acompanhar o jogo que ele está assistindo ali, sentindo o suor do espectador do lado, sentindo a vibração daquele estádio, mas ele também estava no celular acompanhando se o país dele tinha ganho medalhas ou não, se aquele atleta que ele torce, que ele não conseguiu comprar o ingresso, se também tinha jogado, já tinha terminado ou não. Então, eu acho que isso que a gente está falando do entretenimento, a gente consegue sair muito bem do viés do entretenimento e ir para o mundo como um todo, né? Como que a tecnologia hoje tem sido um meio de fazer a ponte entre as marcas e os seus consumidores. A grande dificuldade, eu acho que aqui será que todo mundo sabia onde encontrar esses consumidores antes disso tudo que a gente está vivendo? Será que os consumidores de cada marca já tinham ciência desses canais de comunicação digital, ou até, eu não vou dizer só digital, vou dizer analógico também, porque, analógico não, mas um pouco retrógrado, digamos assim. Aqui em Manaus, um dos clientes que eu tenho, e é uma grande marca que eles têm aqui, que é a Bemol, é engraçado pensar nisso, né? Mas eles eu não vou dizer que eles deram um passo para trás, mas eles deram um passo para o lado, eles abriram um televenda de novo. Eles estão vendendo por telefone e por WhatsApp. Eles não estão usando, né, realidade aumentada, realidade virtual, Google Glass, não sei o quê, mas eles simplesmente perceberam que o público deles é do WhatsApp, né? O público deles é da ligação, né? Então, a gente tem que entender também onde está a tua marca alocada nesse planeta para saber se adianta você fazer Eles fazem lives, porque tem público deles também que assiste às lives. Inclusive, eu estou participando de um projeto onde eu fiz uma entrevista com uma senhora de, sei lá, 60 e poucos anos, e ela falou assim, meu neto está me mostrando. Então, assim, eu acho incrível o poder da tecnologia nesse sentido. Mas, de novo, eu acho que o importante que a gente tem que ter na cabeça é que a tecnologia é meio, né? E o ser humano, ele é um ser social. Então, não sei se vocês acompanharam aí a abertura do shopping lá em Blumenau e, assim, as pessoas querem fazer essa troca. O ponto que o Hélio falou da Disney, né? Gente, imagina a Disney só virtual. Acho que é inconcebível, né? Então, assim, é muito desse drive de mudança de modelo de negócio, adaptação para o momento e repensar como é que vai ser pós-isolamento.
A gente deve ter um movimento forte das pessoas que estão se sentindo enclausuradas, porque todo mundo está falando de home office, mas eu vi um dia desse aí uma live que a gente não está de home office, né? A gente está de forced office em casa, né? É forçado. Isso aqui que a gente está fazendo. Ninguém foi por opção da empresa que está todo mundo em casa trabalhando. Assim como não é por opção que a gente está assistindo o Sandy Júnior ou o show do Rapa ou o Jota Quest, que vai começar daqui a pouco. É por uma questão de segurança. Então, eu acho que o entretenimento online e o entretenimento físico, eu acho que é difícil do entretenimento físico morrer, mas sim, a gente vai ter um arcabouço aí de regras, condutas, tanto da empresa quanto da pessoa que está ali, né? Eu acho que todo mundo vai olhar para o lado, vai pensar, eu estava até comentando, hoje estava tendo uma discussão na TV sobre a volta dos campeonatos de futebol. Quando volta em maio, eu vi que eu acho que Portugal está dizendo que talvez abra em maio. E eu falei assim, vai passar uma fita zebrada a cada 2 fileiras de cadeira para a galera não ficar próxima. Como é que vai ser isso? Então, acho que assim, é mais uma... Estou jogando aqui no ar porque eu também não sei a resposta, mas eu entendo que as pessoas sim não vão se contentar em consumir tudo de forma online. Mas o online, sim, ele é muito forte. E eu acho que, eu puxo o gancho aqui para o Vitor complementar aí, assim, como que a gente se destaca, né? Como que, por exemplo, hoje a gente está aqui com 27 amigos aqui e conseguiu trazer vocês para cá e vocês não foram acompanhar outras 7.322 lives que estão rolando ao mesmo tempo. Então, acho que tem uma coisa aí muito de diferencial, de propósito, como a Mi falou. E, Vitor, como é que a gente encanta esse cliente aí à distância? Eu acho que a gente pode separar em 2 tipos de empresa ou grupo ou qualquer coisa do tipo. Aqueles que já são inovadores por natureza, então esses têm que se esforçar ainda mais para manter um padrão mais alto e encantar o cliente, além do básico, né? Além da prestação de serviço básico. E tem aqueles serviços básicos que, num período como agora, a gente sente cada vez mais falta. Então, eu gosto muito de trazer para a realidade nossa, né? Então, por exemplo, eu, antes dessa pandemia, nunca tinha pedido mercado em casa. Agora, eu peço sempre. E o que eu espero do mercado entregar na minha casa? Eu só espero que ele atenda o que ele prometeu. Eu não espero nada de uau. Eu só quero uma experiência que seja tranquila de comprar online, que ele me entregue no prazo, na hora combinada. Tudo direitinho, nada faltando. Então, eu acho que a gente consegue separar nesses 2 grupos. Uma péssima experiência que eu tive, até retomando esse caso do mercado, foi que no Extra, por exemplo, já tentei outros vários mercados, no Extra tem uma ótima experiência de compra online, mas não tem todos os produtos para entregar em casa. Aí eu tive que ir até a loja para buscar. Só que aí é uma outra experiência totalmente diferente. Eu fiquei quase 1 hora dentro da loja, do mercado praticamente vazio, esperando as minhas compras chegarem para mim. Então, o serviço básico não atender aquilo que ele promete, que é básico, isso já dá uma instabilidade e que eu, por exemplo, não vou mais pedir nesse mercado. É muito também da fidelidade de marca, né? Infidelidade de marca. Ô, Vitor. Fala, Hélio. Me permite fazer um complemento, que o ponto que você está trazendo ele é muito bom. E eu trago aqui um dado, que é um dado de Harvard. O dado mostra o seguinte, que numa escala de 1 a 10, você fazendo uma avaliação de um serviço, para que você tenha o tal do fator uau, a pessoa precisa te dar 10. Só 10. As pessoas que normalmente dão 8 e 9, elas só estão satisfeitas. E as pessoas que te dão 10, aquele fator uau, ela tem 6 vezes mais chance de retornar àquele lugar. Ou comprar novamente aquele produto, ou consumir novamente aquele serviço. Então, ele é um ponto muito interessante, porque muito provavelmente aquelas que vão conseguir 10 e despertar o tal do fator uau, aquelas que vão te pegar pelo detalhe. É uma coisinha muito sutil que às vezes as pessoas, né, ou o empresário, ou a marca, ou a organização não percebe, mas faz total diferença na vida daquela pessoa. Portanto, obviamente, a gente não está falando isso para os pequenos empresários que às vezes mal conseguem fechar sua conta, mas as grandes empresas, as grandes instituições, elas precisam cada vez mais investir em pesquisa para entender exatamente quais são as ambições, os anseios dos clientes. E voltamos ao assunto propósito.
né? Quais são os propósitos da empresa? Quais são os valores? Porque, de novo, a gente tem que, cada vez mais, como somos seres pensantes e percebemos tudo o que está acontecendo, esses valores eles têm que sair daquele mural da empresa, do PowerPoint, quando eles vão fazer o business plan, e fazer com que eles virem verdade, tenha textura, se tornem tangíveis. As pessoas têm que entender que agora a gente está fazendo uma transição do que era o chamado share of mind, e agora a gente está entrando no momento do share of heart. Como que eu consigo pegar um pouquinho do amor dessa pessoa pela minha marca? E isso não se consegue, definitivamente não se consegue de uma hora para outra. Nos cursos que eu faço aqui, o tempo todo, o incentivo para os empresários, para as pessoas que vêm, é muito como que você consegue trabalhar o coração do teu consumidor. E não pensar como que eu vou dividir. Ele vai dividir sempre na cabeça dele com 1 milhão de marcas que as pessoas são bombardeadas diariamente. E agora, nessa nova jornada que a gente está vivendo, dentro desse universo digital, fazendo gancho com o que a Camila estava falando, muito mais marcas e muito mais pontos de contato vão estar te provocando o tempo todo. Então, o share of mind, ou seja, a divisão da tua marca na cabeça do consumidor, ela vai estar sempre disputando atenção com 1 milhão de outras, em todas as categorias. Agora, espaço no coração, só aquelas que se destacam com muita relevância. Que provavelmente não é o caso do Extra aí para o Vitor. Desculpa aí, mas era um parênteses que eu precisava fazer, pegando o gancho do que você falou. Não, muito justo, Hélio. Eu acho que, como é um momento novo para todo mundo, tá todo mundo pisando devagar para entender realmente como é que é o comportamento tanto do consumidor quanto das empresas, né? Então, eu acho que, obviamente, é um desafio total para as empresas, principalmente os grandes players, eles têm esse desafio que é conseguir atender a demanda que está exacerbada nesse momento que está todo mundo em casa consumindo até aquilo de mais básico que é a compra do mercado. Então, você tem todo um processo de logística por trás que as empresas também têm que pensar e se reinventar, que talvez não apareça para todo mundo no front, né? Quando eu estou lá no site, por exemplo, comprando, mas que interfere diretamente na minha experiência. Por exemplo, quando eu faço uma compra grande, também tenho uma experiência, entre aspas, negativa, mas que já é esperada, que é a quebra de alguns produtos que não vão ter, naturalmente. Mas todo esse processo de logística e você atender pelo menos a demanda básica, que é cada vez mais crescente, é um fator, para mim, predominante para você se destacar e ficar no coração das pessoas nesse momento de tanta incerteza. Então, o destaque para mim como você se destacar é você começar pelo básico. Se você faz o básico bem feito, o feijão com arroz, você consegue já conquistar aquele cliente e ter uma confiança que você está prestando aquele serviço bem. E mesmo que você tenha alguns problemas no meio da jornada, que você consiga informar o cliente que você está passando por esse tipo de problema. E eu acho que todo mundo é sensível nesse nível, porque está todo mundo passando também por algumas dificuldades. Então, todo mundo sabe que eventualmente pode atrasar uma coisa. Então, alinhar expectativas nesse momento entre empresas e pessoas também é muito importante. Nos momentos de dificuldade que a gente tem que ser cada vez mais honesto para que as empresas consigam se aproximar das pessoas com esse lado um pouco mais humano e ter essa retribuição também da compreensão das pessoas. Alguém quer complementar? A Mi vai entrar aí para dar um... Vamos entrar no outro bloco aí do consumo, mas eu não posso deixar de falar de uma coisa que me veio em mente agora, Vitor, porque você falou sobre se me entregar na data, eu já estou feliz, mas um momento à distância, será que não pode melhorar? Com certeza pode. Eu estava vendo antes de começar esse isolamento o que a Amazon estava tentando, aliás, eles já estão testando. Eu não sei agora com essa parada como que está acontecendo essa questão de logística, mas eles estavam testando drones para entregar. Se o pedido for feito até meio-dia, eles conseguem entregar no mesmo dia via drones. Isso para mim seria um momento uau. Então, só que imagina o desafio logístico para ele conseguir dar conta disso. Enfim, eu queria botar esse parênteses que assim, a gente consegue, os criativos vão ganhar muito espaço. E a Amazon está saindo na frente nesse sentido, da mesma forma quando eles fizeram o Amazon Prime
Eu falei, e agora, como é que vai ser o Netflix ou a própria Disney que está lançando streaming? Mas todo mundo vai se mexendo, um vai cutucando o outro. Então, estava me legal lembrando... esse teu ponto. Eu vou passar a bola aqui para a Cami, mas é um complemento como eu fiz com o Vitor. Um testemunho de um amigo que estava em LA no final do ano passado e ele pediu Lyft, né, o concorrente do Uber. E aí veio a informação, você se importa se o carro que for te buscar não tiver motorista? Aí ele falou, oi? E ele falou, não, né? Maluco, eu já ficaria bolado. E, para surpresa dele, o carro chegou, era um carro elétrico, não era um motorista, era um observador que estava ao lado. O carro parou exatamente onde ele estava, levou ao destino que ele queria, sem ninguém tocar em volante, acelerador ou freio. Ou seja, se a gente está falando de momento uau, porra, se tem um momento mais uau que esse, sinceramente, eu não conheço. Mas está aí, está na nossa porta e está acontecendo. Desculpa, passa a bola aí de novo. Verdade. Quer dizer, a gente só está falando que tem um espaço a ser explorado para o encantamento, né? Enfim, vamos passar aqui para o bloco, tem muita coisa para falar. A gente, na verdade, nomeou esse próximo bloco como consumo digital. A gente já está assumindo que o consumo digital aumentou, mas poderia ser mudança do perfil do cliente, mudança do perfil do consumidor, mas enfim, a gente assumiu que mudou, que o consumo digital aumentou. E, de fato, essa semana o Instituto Locomotiva divulgou uma pesquisa, e aí o pessoal que gosta de número, como eu, eles já trouxeram dados de que o e-commerce no Brasil aumentou 30%. E duas coisas chamaram a atenção deles e a mim também. Um ponto que 2 grupos tiveram um aumento significativo nesses 30%. O primeiro grupo são pessoas com mais de 50 anos e o segundo grupo são pessoas da classe C, D e E. Ou seja, o que eu penso quando eu falo, nossa, aumentou significativamente pessoas com mais de 50 anos comprando online. O que acontecia antes? No meu ponto de vista, resistências gigantes estão sendo quebradas. Meus sogros que não queriam nunca mexer no celular para pedir um iFood ou até para o banco, que era mais perigoso ainda no ponto de vista deles, já tiveram que fazer uma mudança na marra. Então, esse dado também me chamou atenção. E outra coisa, eu não imaginava que esse foco do e-commerce era mais na classe A e B, e hoje que bom que está mais diverso, que todas as classes estão se abastecendo no e-commerce. E aí, o Carrefour também divulgou um dado falando, para corroborar isso, que mais de 200% que eles tiveram de aumento no e-commerce de alimentação e bebidas, que é o que está acontecendo mais na prática. E aí a gente pensa o quê? Está tendo uma transformação digital. Mas, ok, isso não é novo? Não, de forma nenhuma é novo. A indústria da automobilística, a indústria financeira já passou por essa transformação digital há décadas, eu diria. Só que agora a alimentação e bebida está passando, já era previsto, só que está acontecendo mais rápido. E o que essa transformação digital leva? Leva a uma revolução digital. Essa revolução digital, para nós, como identificadores de dados que possam ajudar a nossa jornada do cliente, para as empresas, a gente consegue ter mais acessos a dados desses clientes. E esses dados são fundamentais, sempre foram e vão ser ainda mais fundamentais, porque o perfil do cliente que a gente tinha antes vai mudar. Então, a gente precisa identificar qual é esse novo perfil. Então, a gente precisa desses dados. O e-commerce, promovendo esses dados para a gente, vai ser fundamental. E não só promovendo dados, a gente vai ter riqueza de dados. E aí a gente vai poder usar melhor as ferramentas de CRM. E qual é a consequência final disso? A gente vai conseguir melhorar a nossa jornada com isso, também a partir disso. Então, é incrível essa aceleração dessa revolução. Posso... E aí... Vai, Bebe. Finalizando, desculpa, a Cami vai completar agora. Acho que
Eu não ia falar sobre isso, mas você falou de dados e eu lembrei, né? Não sei se todo mundo aqui sabe da LGPD, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados, e eu acho que isso vai ser uma bronca. Estamos já vendo isso, né? Não sei se vocês também acompanharam a história da Vivo. Se eu não me engano, foi a primeira a abrir a questão dos dados para poder acessar as pessoas, até pela questão da quarentena. Mas eu acho que esse ponto é muito sensível, né? O quanto que os nossos dados vão estar expostos, Black Mirror na veia, para quem assiste, entender aí o quanto que... Assim, eu acho que aqui, de novo, fazendo um link com várias vezes que a gente já mencionou, o que estão fazendo com os seus dados, né? É questão da transparência que o Vitor já tinha falado, é questão de alinhar a expectativa, que aquela informação é para melhorar a experiência daquele teu cliente. Por exemplo, eu estou participando de um projeto aqui e eu tive que fazer uma entrevista por telefone com alguns clientes. A primeira coisa que os mais de 60 anos me perguntaram é: como é que você me garante que você realmente trabalha na empresa? Eu falei assim: oi, então, eu tenho todos os dados dele, porque ele é cliente dele. Então eu tenho CPF, eu tenho o nome, eu tenho quantas vezes ele comprou, eu tenho todas essas informações. Mas isso também não garante para ele que eu sou quem eu estou falando. Então, para mim, por exemplo, está sendo um desafio enorme trabalhar com pesquisa de campo remotamente. Assim, era uma coisa que talvez eu nunca tivesse cogitado. Assim, a gente fala de pesquisa quant, né? A gente fala de pesquisa quant, que você dispara relatórios, você sabe que pesquisa quant você consegue fazer online e offline, mas a pesquisa quali, com exceção de um momento como esse, que a gente poderia abrir, né, focus group, mas como é que eu vou atingir uma pesquisa quali se meu cliente não tem internet em casa, se meu cliente não tem acesso ao smartphone, se meu cliente não tem, se ele é semi-analfabeto, analfabeto funcional, como é que eu atendo ele? Mas, enfim, eu fui lá por conta da questão da LGPD, mas eu acho que, além de todos esses pontos que a Mi falou, tem um outro lado aí, porque a gente fala, às vezes, muito exemplo de big players aí, né? São grandes mercados. E como é que o consumidor, o pequeno empresário, né, a venda daqui da esquina que vende peixe que eu compro, o cara que vende hortifruti que eu compro, como é que eles estão fazendo, né? Aqui em Manaus tem um projeto, que eu sei que no Rio tem também similares, tem uma empresa chamada Unisafra, e há muito tempo já que eu compro com eles. Eles fazem o quê? Eles fazem a ponte do pequeno agricultor, eles identificam o que aquele agricultor consegue produzir e entregar a cada semana, e eles têm tudo online. Então, eu escolho minha batata, eu escolho minha cebola, eu escolho meu feijão, e aí tem semana que não tem, tipo, hashtag isolamento, porque não teve, né, não saiu, então não tem aquele produto. Mas a Unisafra, ela é uma grande ponte, porque a tecnologia não vai chegar nesse cara que está lá na ponta, né, nesse pequeno agricultor. Então, ela é essa grande conexão. E também trabalhando com alguns projetos aqui, eu não sei se vocês viram, mas estão lançando assim, várias plataformas de ajude um local. Né? Tem até uma que eu acho que até o nome é esse, ajude um local, ajude os pequenos, que é um pouco isso, né? Porque essas grandes empresas, elas têm fluxo de caixa, elas têm lastro, elas conseguem, se ela enxugar um pouco o quadro dela, elas já conseguem se recapitalizar um pouco mais fácil, mas o pequeno empresário aqui que tem uma birosquinha, ele não consegue. Então, é interessante também mostrar como a tecnologia, por mais distante que ela esteja, e que a gente sabe, eu estou em Manaus, gente, aqui, assim, tecnologia, apesar de ser um polo industrial, onde existe P&D, investimento em P&D, investimento em tecnologia de ponta, que grandes empresas aqui estão trabalhando direto com os hospitais para construir coisas, usando a tecnologia de ponta, a gente também tem um outro lado da moeda, que é simplesmente pessoas que estão completamente isoladas, que não têm acesso a tecnologia nenhuma, onde a telemedicina já era praticada de forma informal, porque o médico não chega, a informação não chega. Então, assim, para mim, eu acho que quando a gente fala, né, de como usar a tecnologia no consumo e como que a gente vai trabalhar no pós-isolamento, eu acho que é isso, a gente conseguir conectar todas essas pontas. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde não é uma guerra entre dois países. Não é infelizmente, uma situação que aconteceu em determinada cidade. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, assim, a tecnologia, ela está explorando o lado bom e o mal de tudo. E eu acho que isso tem um potencial gigante da gente identificar esses pequenos problemas que sempre existiram, mas que era aquela coisa assim, né? Muitas vezes davam de ombro,
e que o cara precisa sobreviver. Então, eu acho que a tecnologia vai claro, com muita ajuda, o Sebrae está fazendo grandes campanhas aí para ajudar esses pequenos produtores, esses pequenos empresários, mas eu acho que é um pouco disso, né? De como que a gente enquanto sociedade, também consegue enaltecer e trazer tecnologia para fazer esse ponto. Vitor, quer complementar? Eu acho que, complementando o ponto da Camila, para tentar... vocês dois. Não, é para tentar enriquecer um pouco os pontos que você está trazendo. Uma das empresas que é parceira da minha empresa aqui nos Estados Unidos é uma empresa de gestão de Big Data. E isso já faz há muitos anos. Você provavelmente, quando dá o seu opt-in lá no hotelzinho que você se hospedou ou no aeroporto, que você pega aqueles 15 minutinhos de Wi-Fi, pronto, a sua vida já está na mão de alguém. Ele já sabe absolutamente tudo de você, até a sua renda média. Neste momento onde a conectividade e as pessoas cada vez mais estão indo com muita força, inclusive, dentro do universo digital, imagina a gestão de Big Data de um Google, onde ele tem absolutamente no planeta inteiro todo mundo entrando ali e eles coletando informação e comportamento de consumo. Que, aliás, esse é um ponto importantíssimo para a gestão das empresas, porque agora, diferente dele assumir o tempo que a pessoa vai passar, por exemplo, escolhendo uma marca numa gôndola ou numa prateleira, ele consegue estratificar os dados através dos algoritmos de quanto tempo as pessoas navegam e param no site, ficam retidas em uma determinada parte do site, porque ali tem um ponto interessante. E, de novo, a gente está falando aí de hábitos, comportamentos, dados, etc., que eles já estão, de alguma forma, circulando na mão de muitos. O ponto é como que esses dados serão usados em benefício também dessas pessoas. Porque, a partir do momento... Vamos lá, né? Vamos falar a verdade. O universo digital, principalmente para você fazer compra, ainda é muito boring, ainda é muito chatinho. E as empresas, de alguma forma, elas precisam se diferenciar também nesse universo digital, seja pela gamificação do seu aplicativo ou do seu website, onde torne a experiência daquela compra um pouco mais lúdica e menos chata e maçante. E aí você sai um pouco daquela coisa meramente transacional e traz um contexto experiencial para aquele cliente. Ou então, de novo, a pessoa vai migrar dali e vai buscar uma outra empresa, uma outra marca que ofereça uma experiência um pouco mais interessante. Ou que essa empresa, eventualmente, traga elementos diferenciador ou elementos que desperte o tal fator uau que a gente estava falando um pouco mais cedo, e que, de alguma maneira, você retenha, encante e retenha esse cliente para que ele volte depois. Então, os algoritmos vão trabalhar o tempo todo, principalmente para aqueles tipos de comportamento que são repetitivos, e os criativos eles vão estar pensando o tempo todo nas formas de encantar, diferenciar, mesmo com essa questão do afastamento, mesmo com essa questão meramente digital, que está vindo aí um enorme número de pessoas, que a Mia até falou agora do sogro, da sogra, que não estavam acostumados com o ambiente digital e agora eles estão se reaculturando para se inserir nesse novo contexto de consumo. Como faz? Para encantar e reter essas pessoas. De novo, eu ainda não sei, mas existem ferramentas que muito provavelmente vão reter essas pessoas. E gamification, com certeza, é uma forma de você fazer com que isso aconteça. De novo, eu estou fazendo parênteses em vocês, mas vocês vão trazendo temas tão interessantes que eu vou tentando, de alguma forma, contribuir. Passo a bola aí. Eu não sei quem vai falar agora, se é a Michelle ou se é o Vitor. Eu tenho um ponto, um exemplo para enriquecer o que você falou. De fato, a venda online é boring, é verdade. Mas ainda falando em encantamento, olha que sensacional o que já está acontecendo. Eu vou contar para vocês um exemplo, eu não sei se vocês já viram o que aconteceu com a Via Varejo entre março e abril.
Via Varejo, não sei se vocês conhecem, com certeza do nome, mas é Ponto Frio, Extra e Casas Bahia. O que aconteceu? Eles tiveram uma queda de 61% na Bolsa em março. Eles foram do inferno ao céu. E eles tiveram uma ideia brilhante. Contrário, CEO, do céu ao inferno. Eles foram do inferno ao céu, porque ele caiu 61%, em abril subiu 3%. Eu vou contar para vocês por quê. O CEO deles, eu não sei falar o nome dele, mas se chama Roberto Furcherberger, uma coisa assim. Ele disse o seguinte: achamos um pote de ouro na crise. Eles criaram um modelo de venda assistida, que é o seguinte: o vendedor interage com o cliente online e vai mostrando os produtos. E isso fez um sucesso tremendo. Que mais ou menos o que pagar quanto, né? Olha, do jeito que eu não fui vivenciar, não fui pessoalmente lá para saber como é. Eu só sei dos resultados. O faturamento online, que representava 30% do total, passou a 70% do total. E ele já disse o seguinte: isso nunca vai sair do ar. E em 4 dias eles criaram isso. Ele juntou o time e falou assim: a gente tem que pensar em alguma coisa, e eles pensaram nisso, venda assistida. Eu achei incrível e está dando super certo. Então, enfim, eu só queria exemplificar de uma forma que não é tão boring e que está funcionando, inclusive dando resultados financeiros muito bons, e os clientes estão amando. Eu vou te Ele dar deve um estar exemplo, falando aí, então, quer pagar ilustrar. quanto? Exatamente isso, para ilustrar no meu caso aqui. A gente sabe que agora, com todas essas restrições, meus clientes sumiram, meus projetos foram cancelados e, obviamente, o mundo tem menos dinheiro circulando. Isso é fato. Para minha surpresa, o carro que eu tenho financiado, né, e eu aqui fazendo as contas de o que vai dar para pagar, o que não vai dar para pagar, recebo um e-mail falando: olha, entendemos o momento, né, a marca é Honda, então eu faço questão de comunicar, entendemos o momento e pensando, e eles não me conhecem profundamente, mas eles me conhecem em alguma coisa. Falaram assim: pensando na situação que o mundo está vivendo, eu vou abonar 3 meses de pagamento seu e daqui a 3 meses a gente volta a conversar se as coisas estiveram bem. Isso, para mim, é fator uau. Isso é pegar o cliente surpreso e falar: opa, o cara está falando comigo. O cara entendeu quais são os meus sofrimentos, quais são os meus pontos fracos. Ele foi lá e falou assim: vem cá, cara, eu não vou te empurrar para o abismo, não. Vou te dar uma mão agora, vou te segurar e lá na frente a gente volta a conversar. Então, ele vai muito nessa sensibilidade que, por exemplo, o grupo que a Mia acabou de falar, de, beleza, entendendo que as pessoas ainda têm a necessidade de consumo, precisam consumir e ainda não sabem ou não estão familiarizadas como faz isso dentro do universo digital, deixa eu tornar isso daqui um momento mais agradável, um momento mais lúdico e ainda assim continuar vendendo. Aliás, vender mais do que eu vendia antes. Isso é gestão de crise na veia com um encantamento lá na ponta. Isso é fenomenal. Vai lá, Vitão. Complementando esse exemplo da Mia, eu acho que é um exemplo perfeito de como você trazer uma experiência que é tradicionalmente no físico, você não tinha até então no digital, ou era muito raro, e inserir nesse meio para vender mais, como você falou, e vender melhor, né? Eu acho que uma das grandes vantagens do digital é você ter essa personalização e você entender melhor do seu cliente para oferecer melhor para ele o que ele de fato quer. Então, eu acho que o grande desafio das empresas, além de deixar menos boring, que realmente é uma característica muito do digital, aquele digital um pouquinho mais clássico, digamos assim, trazer elementos do físico para tentar equilibrar essa experiência, pontuando com esses momentos uau. Então, além disso, né, que é o uau, as empresas têm total, principalmente os big players, eles estão nesse processo de melhorar a jornada digital clássica. Então, você oferecer um site que seja amigável, que você consiga navegar sem problemas, que não trave, que você consiga deixar seu filtro lá e você conseguir achar exatamente o que você quer, é super importante, assim. Então, acho que esse é o grande desafio dos big players.
Os menores, eles também, nessa nova era, eles também estão tendo que se reinventar. Aí eu puxo o ponto da Camila. Tem esse ajuda aos pequenos aqui, aos bares, por exemplo, comida de boteco, que eu adoro aqui no Rio, que eles estão, botecos que nem aceitavam cartão de crédito, agora estão tendo que se reinventar para oferecer delivery e ter minimamente uma experiência de bar na casa das pessoas, né? Então, eles estão começando a engatinhar e eu acho que é algo assim que está dando certo, até pelo que eu vejo, assim, e tende a permanecer para o futuro. Então, eu acho que a gente tem que separar essa nova era de quem está entrando nessa nova era e qual é a nova era para cada um, né? Tem aquele que é super inovador, que está super à frente, pensando em entregar com drone ou fazer grandes inovações tecnológicas. E tem aquele pequeno que ele está entrando numa nova era particular dele, que ele nem pensava em fazer o delivery e agora ele está tendo que se reinventar. Ou através do iFood, né, através do intermediador, mas que a gente sabe que não é tão bom assim para os pequenos, porque o iFood ele cobra uma taxa, né, como eu trabalhei já com alimentação, ele cobra uma taxa, obviamente, para se manter. Então, tem diversas formas que... Já vi formulário do Google, WhatsApp, o clássico telefone que as pessoas estão voltando a buscar, direct no Instagram. Então, tá todo mundo na sua pequena nova era, assim, cada um, como é um momento totalmente incerto e que você tem que se reinventar, obviamente cada um tá num nível diferente. Eu acho que essa nova era aí, acho que teve alguma pergunta, até para vocês, tá todo mundo aqui ouvindo a gente fez um consolidado aí de todas as perguntas que a gente recebeu durante a inscrição de vocês, e aí a gente foi transformando em perguntas mais abertas, que é um pouco do feeling que a gente está trazendo aqui. Mas se ficar alguma pergunta no ar, se tiver alguma dúvida, levanta aí no chat que a gente conseguindo, a gente faz o ponto aqui e traz o gancho. Mas eu acho que o Vitor... Fala, Vitor. Não, só para fechar, até como você deu esse gancho da pergunta, tem uma outra aqui que a gente encaixou, que é como metrificar a satisfação. Então, foi o que a gente falou. No digital é muito mais fácil. Você tem algumas métricas, como, por exemplo, o NPS, que é super popular, que é uma escala de 0 a 10, que o cliente vai avaliar ali e vai fazer um comentário. Você tem diversas ferramentas de interação com o cliente, as próprias redes sociais. Você tem o saque, o velho telefone. Você tem o Reclame Aqui, que é uma ferramenta específica para reclamação, que as empresas cada vez mais estão dando atenção àquilo ali para também não se queimar com outras pessoas. Então, metrificar numa era que é cada vez mais digital também é benéfico para as empresas. E assim, você avaliar mal uma empresa, não pensa para ela que é totalmente ruim. É bom para ela sentar em cima, se debruçar daquele comentário, daquela nota que você deu e melhorar o serviço para todo mundo. Então, fazendo já... Bom, tem isso, tem recomendações, né? Que é isso que você está falando, né? Você pode dar a nota, como você pode recomendar ou não recomendar. Uma outra forma também de você avaliar a taxa de clientes que ficam, que se mantém ali na sua plataforma, a taxa de clientes que retornam, por exemplo, se você tem um site, né, as taxas de clientes que retornam, quanto tempo eles gastam. Mas eu acho que, por exemplo, em relação a quanto tempo eles gastam na tua plataforma, tem, enfim, uma série de testes aí que você consegue entender se o tempo que ele está gastando é porque ele está consumindo muito, ou se ele está fazendo comparação de preço, ou se simplesmente ele não está entendendo o teu site. Ele está que nem um maluco perdido ali tentando achar a informação que ele quer. Então, existem também formas de você fazer testes de usabilidade nesse sentido para entender se, no mundo digital, né, digamos assim. E aí eu já citei também no mundo offline um pouco das métricas, que é pesquisa quant, pesquisa quali que a gente faz, mas nada melhor do que o bom e velho teste e ouvir, né? Ouvir o teu cliente, né? Ouvir o que ele acha. Eu acho que, independente se é uma nota, independente se é uma dificuldade ou não, eu acho que, assim, uma coisa que a gente bateu o martelo, assim, acho que até o último segundo antes dos jogos começarem, a gente viu um pipinaço no primeiro dia dos jogos de 2016, né? Que a gente teve que rebolar para conseguir fazer com que todo mundo conseguisse entrar no parque no primeiro dia. E foi um martelo que a gente bateu muito forte, que eram as pesquisas, né? A gente precisava trazer pesquisa no embasamento não só de jogos passados, e acho que isso vale para qualquer negócio. Não adianta você olhar a pesquisa que estão fazendo para grande varejo se você é um pequeno comerciante, agricultor local. É claro que aquela pesquisa vai te dar um embasamento, mas você tem que entender o teu público, você tem que entender o teu nicho. Então, da mesma forma que lá nos jogos a gente pegou pesquisas de Londres e jogos anteriores e outros eventos que aconteceram na cidade do Rio, a gente teve que rodar as nossas pesquisas também, para entender quem eram os nossos clientes,
quem tinha intenção de comprar, quem não tinha intenção de comprar, por que não tinha intenção de comprar, e durante o próprio evento. Porque, assim, eu acho que isso faz um gancho com uma coisa que a gente fala muito, que é ciclo do serviço, né? Jornada do cliente. É você pensar no pré, para você se preparar, né, se planejar, informar esse cliente, despertar o interesse dele na tua marca. Você tem que estar ativamente no durante. O teu cliente está te comprando, você conseguiu captar ele, você conseguiu converter ele. Não sei, esses dias aí eu vi alguma coisa que alguém falou assim, mas tem não sei quantas mil likes aqui. E tem um grande amigo meu que ele fala isso, mas seus likes viram grana? Né? Todos os seus likes que você recebe viram grana? Porque às vezes um like só basta para você manter o teu negócio. Rapidinho, Vitor, só para fechar. E aí você está no momento durante da tua jornada, que é o momento que você capta esse cliente, mas você tem que manter ele ali. Então você tem que ouvir o que ele está achando naquele momento. E assim, a pesquisa é uma coisa que ela não é pontual. Ela não pode ser pontual. Vou fazer pesquisa antes de lançar um produto. Vou fazer uma pesquisa logo depois que eu lancei um produto. E tchau. Não, eu vi um vídeo esses dias que era isso. Você tem que estar pensando que o seu produto está constantemente em beta. Constantemente em beta. Porque você tem que ter sempre esse espaço de melhora. A Apple faz isso muito bem. Não vou entrar aqui em vias de regra, né, sobre preços e tal. Soube até há pouco tempo, parece que eles vão para lançar um produto aí, um celular mais em conta, até em função de tudo isso que a gente está vivendo, em função desse novo cliente. Se for o iPhone novo SE, custa R$4.000 quase, tá? Então, bem mais barato do que os 20 que os outros deviam ser. Mas, enfim, então, assim, é esse momento de você entender o teu cliente o tempo todo, né? E, obviamente, isso está relacionado a uma outra etapa do serviço, que é você manter ele. Não adianta você fazer uma ótima venda naquele momento e você perguntar quanto foi, né, o que você achou daquela entrega, daquela logística, não sei o que, como o Vitor tinha citado, né? Não adianta você fazer tudo isso e você não tem um pós, você não tem, se o teu cliente tem uma dúvida, se o teu cliente tem uma reclamação, tem uma troca, você tem que manter esse cliente, porque é ele que vai ser o grande embaixador da tua marca. Né? Quando a gente fala de user experience, experiência do usuário, experiência das pessoas, a gente tem que entender que o cliente, o colaborador, o fornecedor, o teu parceiro, todos eles são fundamentais. Se um deles aqui sai fora dessa sua linha de narrativa de jornada, se ele não recomenda, se ele não gostou, ele vai pular fora. Porque, assim, o que a gente está vendo também, uma outra tendência que eu li, que assim, me chamou muita atenção, acho que tem a ver com o ponto que a Michelle tinha falado lá no comecinho, é como os consumidores tendem a ser mais infiéis. Por quê? A gente vai questionar mais, né? Se eu consumir esse produto, esse serviço, esse entretenimento e aquilo dali não atendeu, ou não superou, ou não era aquilo que eu imaginava, ou pior, se aquela marca, por exemplo, não está fazendo por onde nesse momento, tem uma matéria da Alpargatas que eles falam isso, né? Você tem que se colocar, você tem que se posicionar enquanto propósito. Por que você veio aqui, né? É o que a gente fala do Simon Sinek, que tem o círculo dourado, que é um pouco isso, né? O teu coração é o porquê, o teu propósito. Então, o teu cliente ele pode simplesmente sair, não porque você não entregou, não porque você não fez a pesquisa, mas simplesmente porque ele não se conectou com você, né? Ele não se conectou e talvez nesse momento ele era um grande cliente seu e ele viu, poxa, aquela marca que eu consumia tanto, ela tá sumida, ela não tá fazendo nada, ela não tá ajudando ninguém, ela não tá me ajudando. Então, por que eu tenho que manter? Amei essa marca a vida inteira, mas por que eu tenho que manter esse contato com ela agora? E aí vai ser um cliente mais questionador, mais curioso, eu acho que ele vai buscar outras marcas para se conectar realmente. Que é exatamente o ponto que eu fiz do share of mind versus share of heart. Como que você conquista um espaço no coração dessas pessoas dentro desse mesmo contexto de jornada que você estava falando, Camila, e que, aliás, quem já leu o livro, o nosso livro aqui, e quem não leu vai receber o link aí do e-book gratuitamente para vocês poderem baixar. A gente fala exatamente isso, as fases das jornadas, que são aqueles 5 E's do momento de entrada, o momento de emoção, o momento de saída, e depois como que você continua trabalhando esse cliente para reter ou até para recuperar eventuais casos que os clientes saiam e você vai e retoma ele para o teu negócio. Passo a bola para quem já tinha pedido aí, não sei se foi. Só para pontuar rapidinho, Mi, a infidelidade ela também passa muito pela oferta do produto que você está querendo consumir e também por uma guerra, entre aspas, de preço, porque é um momento difícil para todo mundo. Então, às
vezes você está querendo comprar aquela marca que você sempre comprou, mas ela não tem, ou ela está com uma demanda tão alta que o preço também, obviamente, subiu. E aí você começa a explorar outras marcas por uma força também do mercado em si, né? E aí você parte muito para esse ponto de fidelidade que a Camila levantou. Eu Vou queria fazer um parênteses aqui complementar. em relação ao iPhone. Recebi uma informação aqui muito importante. Meu irmão disse que ele tá barato lá fora, né? 399, 399. Lá fora não, aí, Hélio, para você. E para quem recebe em dólar, quem está com o contrato fechado. Então, Mas eu tô duro, então não tem dinheiro nem para comprar isso. Então, esquece. Mas assim, vamos fazer essa analogia para outras coisas também, que eu acho que preço é importante, como o Vitor falou. Mia, vai. Então, são 2 pontos importantes que você falou que eu queria complementar. Ponto número 1, sobre a questão da pesquisa e jornada do cliente. O que está acontecendo com a jornada do cliente? Toda a jornada dos clientes, da forma como ela foi planejada e construída, não está funcionando mais, ou está pausado. Então, como é que vai mudar isso? Aí entra a importância da pesquisa, de você falar com o seu cliente, porque às vezes a gente tem visto muito essas perguntas, mas quem é o novo cliente? Como que a gente vai fazer para encantar? Ninguém sabe, cada um vai ter que buscar as suas verdades dentro do seu segmento, e uma das ferramentas para isso são as pesquisas. A gente precisa estar sempre falando com eles. Isso não é novo, isso já existia, mas agora é fundamental para a gente redesenhar essa jornada. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é a questão da lealdade da marca. Meu sentimento, minha percepção é que alguns critérios para o cliente ser leal à marca, eles podem mudar, eles tendem a mudar hoje. Eu acredito que o encantamento continua lá. Agora, com a mudança do mundo, uma questão mais solidária, uma questão de busca por propósito, uma questão de responsabilidade social, o cliente se sente muito mais empático e simpático a uma marca que não está negando que tem pessoas passando fome, que está lá junto, querendo ajudar também. Então, ela se aproxima muito mais de marcas e empresas que têm uma responsabilidade social de fato. Então, talvez a construção dessa lealdade da marca esteja também modificando com relação a essas outras questões sociais e de sustentabilidade. E aí, Vitor, entra aí. Fala, Mi, pode complementar, Mi. Não, eu ia passar para... Agora eu não me lembro. Não ia passar, é para você, Vitor. Vai lá. Deixa eu fazer um parênteses, então. Já que eu comecei a falar, vou fazer um parênteses. Só um ponto importante dessa questão da responsabilidade social que a gente tem que saber que somos aqui cidadãos de validação. Que é muito fácil você ser solidário nesse momento, é muito fácil você falar, toma aí, tô ajudando não sei o quê. Eu acho que o cliente, o consumidor de agora é o mesmo consumidor que daqui a 15 dias, 6 meses, 1 ano, 10 anos, tem que voltar e falar assim, mas vem cá, né? Você não pode ajudar só agora, né? Então você tem que o propósito tem que fazer parte do teu core business, não pode ser alguma coisa, né, assim, vem aqui pontual, vou ajudar, Ivan. Eu acho que é isso que esse consumidor que vai questionar muito. Eu espero. Eu acho que tem um ponto importante, que até a Jeep coloca aqui nos comentários. Aliás, gente, por favor, se quiserem fazer perguntas e quiserem interagir com a gente, vai fazendo aqui, que a gente já vai respondendo para vocês, sem problema nenhum. Mas o que a Jeep traz é um ponto importantíssimo, que é a questão da saúde. Né? Você precisa para essa jornada acontecer, você precisa estar bem. E o que é legal que ela traz, eu tenho uma pesquisa aqui que eu recebi recentemente de um amigo, uma pesquisa da Century, chamada Now and Next, em que ela fala que, pelo menos dentro da comunidade brasileira, 80% das pessoas estão preocupadas com a própria saúde. Mas o que é mais curioso e mais legal é que 90% das pessoas estão preocupadas com a saúde do coletivo. Olha que legal. Eu acho que esse extrato que foi feito da pessoa, ela pode perfeitamente se replicar para a empresa. A empresa ela tem que parar de olhar para o próprio umbigo e fazer o consumo pelo consumo e entender como aquele produto, aquela marca, aquele serviço agrega valor para a comunidade. E quando a gente fala de comunidade, eu não necessariamente estou falando aquela coisa macro, enorme,
da comunidade de um estado, de uma cidade. Eu estou falando de uma comunidade familiar, na essência, no núcleo do contexto de comunidade. A família. Ou as pessoas que moram naquele prédio, ou naquele condomínio, ou naquele bairro, naquela rua, enfim. As empresas que estão mais antenadas em se preocupar com ela, obviamente, até porque ela tem um business para fazer, a gente não está falando aqui de filantropia, mas que ela tenha legitimidade a entender o momento que as pessoas estão vivendo, seja sob o ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de saudabilidade, para que ali sim crie-se alguma sinergia, e aí volta ao ponto da percepção, para que as pessoas percebam que aqueles valores que estão sendo falados pela empresa estão indo para a prática, elas estão percebendo que aquilo está fazendo diferença na vida delas. Aí você consegue o fator uau, aí você consegue ganhar o amor, o share of the heart que a gente estava falando, aí você consegue ter fidelização do cliente para que ele consuma mais ou passe a consumir. Então, não necessariamente eu estou falando com um cara que é o meu cliente, eu como empresa, pelo menos é isso que eu falo para os meus clientes. Não pensa em você apenas como empresa, como instituição, mas se coloca no lugar do outro, né? Se coloque nos sapatos do outro. Esse era o lema que a gente falava o tempo todo dentro do comitê, né? Como que a gente faz para realmente se colocar no lugar do outro e perceber as necessidades a partir daquela visão? É diferente, é uma quebra de paradigma, porque senão, normalmente, as empresas elas já estão mudando e agora vão mudar mais. Elas sempre pensam olhando para o seu próprio umbigo. Opa, o que eu posso fazer para alavancar essa marca? Quando, na verdade, ela deveria pensar ao contrário. O que o meu cliente quer e que essa marca, de alguma forma, pode agregar para ele? Aí você começa a fazer uma sinergia, criar uma simbiose, onde aí sim, muito provavelmente, se não for revertido agora, no médio, no longo prazo, isso vai ser revertido em consumo e em compra. Obrigado, Gipe, pelo teu ponto. Muito bom. Complementando, já trazendo agora um exemplo da empresa que eu trabalho, obviamente a divisão de negócio de saúde ela está mais do que mergulhada nesse processo todo que a gente está vivendo, né, da pandemia. Então, está ajudando com construção de hospitais de campanha, junto com o consórcio e outros planos de saúde, mas o interessante da empresa, já fazendo aqui o jabá, é que outras unidades de negócio também estão preocupadas para o cliente não se expor. No caso a minha, por exemplo, de automóvel, onde a gente tem dois desafios, né? Como atender o cliente que sofre algum sinistro, né? Uma batida, precisa de um serviço de assistência 24 horas. Então, a gente tenta digitalizar as jornadas para evitar ao máximo que ele saia. Então, um dos processos, por exemplo, é que depois dele ter um sinistro, uma batida, ele tinha que ir até uma oficina para um perito fazer análise e passar o orçamento de quanto seria o conserto. A gente digitalizou essa jornada e agora o cliente faz pelo celular, tirando foto, da onde ele, quando ele quiser. E o outro desafio nosso também de automóvel é que aquilo que a Camila falou, como é que a gente vai se fazer presente na vida do nosso cliente? Porque seguro é aquela coisa que ninguém quer usar, né? Ninguém quer ter aquela dor de cabeça. Então, além da gente, obviamente, no momento ali que está quente, que é do sinistro, que é mais quando ele precisa, a gente prestar um bom serviço e tentar que ele não tenha dor de cabeça durante essa jornada, também apresentar a ele coisas além do que ele estava esperando do que o produto oferece. Então, a gente, por exemplo, tem clube de benefícios para tentar sempre ocupar a jornada desse cliente e fazer a marca ficar na cabeça dele durante toda a jornada dele com a gente. Porque senão ele só vai lembrar da marca quando ele precisar efetivamente, quando ele tiver um sinistro, precisar de assistência 24 horas. Então, eu acho que as empresas elas ganham, né? A gente sai dessa, futuramente, se Deus quiser, em breve, a gente vai sair com esses dois ganhos assim de melhora. Tanto na melhora do serviço, né, que a gente está falando, como é que a gente consegue aprimorar o serviço para aquele cliente, e também no fator social que tem que seguir, não pode ser uma coisa pontual. Então, eu acho que a gente tem esses dois ganhos de melhora, tanto no social quanto naquilo que a empresa se pretende fazer na sua essência. Gente, a gente já está aqui com 1h30 de live. Eu agradeço imensamente aos guerreiros que estão aqui com a gente. Obrigado de coração. Eu acho que a gente cobriu, se não cobriu todas, a grande maioria das perguntas foram cobertas nesse bate-papo, como eu disse lá no começo, na abertura, um bate-papo informal entre a gente e tentando, na medida do possível,
cobrir os pontos que vocês trouxeram para a gente e eventuais outros que chegaram aqui. Eu já peço licença aos meus amigos aqui para começar a fazer o encerramento, e se eu pudesse trazer uma mensagem final aqui, até pensando sob o ponto de vista de organizações, de empresas, de marcas, eu diria que tem aí um tripé importante onde essas marcas, essas empresas precisam estar alicerçadas. Um deles é a empatia, portanto, sentir as dores das pessoas, se colocar no lugar das pessoas e desenvolver produtos, marcas e serviços que, de alguma forma, conversem com essas pessoas. Energia, que é a energia para fazer e catapultar todas essas necessárias mudanças, sejam elas mudanças que já estavam acontecendo, seja agora tirar do papel os projetos que estavam programados para 1 ano, 2 anos lá na frente. Então, fazer isso de verdade acontecer e ter muita clareza na comunicação. A gente está na era da comunicação? A gente está, mas eu acho que muito mais do que comunicação, a gente está na era do conteúdo. E esse conteúdo ele precisa ter relevância para quem está do outro lado. Não adianta nada você criar conteúdos mirabolantes, falar coisas muito que são fora da realidade das pessoas, se ela, consumidora, não tiver sinergia, identificação e se engajar com aquilo que você está falando. Porque o engajamento é que vai fazer aquele like que a Camila falou, aqueles 300 mil likes que a pessoa deu, a converter isso em compra, em consumo. Lá no bottom line, a marca ela precisa disso. As empresas precisam disso para sobreviver. Agora, você consegue converter quando você tem verdade. E essa verdade ela é muito relativa, porque a verdade de um não é a verdade de outro. Então, como que você estratifica? Como que você entende aquele teu consumidor para que a tua comunicação converse de igual para ele? Então, assim, para fechar, para mim, esse é o tripé onde as marcas, as empresas precisam estar alicerçados. E essa habilidade de sobrevivência, ela tem 2 vertentes. A vertente do aprender sempre, portanto, a do eu, e a outra vertente que é não existir sozinho, portanto, a coletividade. Então, como que consegue se fazer aí um equilíbrio entre essas 2 frentes, independente da categoria, do setor, do segmento que a tua empresa, que a tua marca está inserida. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Essas são as minhas considerações finais. Bom, vou puxar aqui primeiro respondendo aí o Tuf que perguntou agora, né, das compartilhamentos de estudos. A gente vai mandar um e-mail para todos vocês. Todo mundo aqui que se cadastrou e que participou aqui da nossa live vai receber um e-mail com o link do nosso livrinho, nosso filhotinho versão virtual. Na verdade, essa live aqui nasceu um pouco disso, a gente conversando aí sobre, né, o que a gente podia contribuir e tal. A gente falou assim, por que a gente não abre o nosso e-book? Então, o e-book vai ficar aberto 1 semana aí para quem quiser baixar. E a intenção é justamente isso, aproveitar esse momento que, apesar de todo mundo estar nessa correria, nesse frenesi de conteúdo, eu confesso que eu já estou overwhelmed, que é um termo em inglês, né? Estou sobrecarregada, sobretudo de conteúdo. Eu me peguei ontem, se eu não me engano, com um fone aqui de uma live, outro fone aqui de outra live, e ainda tentando falar no WhatsApp. Então, assim, eu falei assim, não para, já tá beirando a loucura, então peraí, porque aí eu não tô ouvindo nada, né? Aí eu escolhi as minhas batalhas, escolhi a live que eu ia participar. Então, agradecendo aí a presença de todos também, como ele falou. E aí a gente vai mandar também algumas referências que a gente falou hoje ao longo dessa conversa. A gente vai ter um momento aqui nosso, pós também, de organização desses links, dessas pesquisas, relatórios, tudo que a gente conseguiu. Provavelmente alguns conteúdos vão ser em inglês, então a gente já pede desculpa aí por esse acesso. Não sei se a gente vai ter tudo em português. E agradecer também a presença de todos. Eu queria pedir para vocês que peguem todo esse conteúdo, esse arcabouço de informação que a gente trouxe para cá e reflitam, tá? Porque de novo, né? Eu falo muito do modelo professorinho, que eu gosto, né, muito de dar aula, e todo final de aula eu faço meio que dou um lembrete, volto nas palavrinhas-chave e tal, e falo, gente, faz um momento. Então, eu passei a usar nas minhas dinâmicas, a cada X horas ou a cada etapa do processo,
eu parava e falava, tudo que você aprendeu nessa última hora, nessas últimas 2 horas, bota no papel e reflete um pouco sobre o que vocês ouviram. Porque é tanta informação que a gente recebe, é tanta informação que se você não... Todas as lives que eu participo, eu anoto. Todas as lives que eu participo, eu anoto alguma coisa. Nem seja palavra-chave, alguma coisa. Porque senão, você voltar nisso, putz, mesmo que a gente mande, imagina, vocês vão receber, sei lá, 10 referências de pesquisa, vocês entrarem em todas essas pesquisas, pode ser também sobrecarga demais. Então, peguem essas palavrinhas-chave. O Hélio já falou algumas, eu trago outras aí. Eu acho que ciclo de serviço, jornada, blueprint, é uma ferramenta fenomenal também para você entender não só a jornada do teu cliente, como o backstage, o bastidor da tua empresa. Foi o que o Vitor falou, né? Eu compro uma coisa, mas eu não sei direito. Eles têm uma questão de logística. Então, se você tem o teu blueprint da tua empresa muito bem desenhado, você consegue saber onde estão os gargalos, onde talvez o teu cliente esteja esperando uma coisa por 2, 3 dias e para ele aquele tempo é gigantesco. Né? Para você talvez não, porque você sabe que tem que ir para não sei quem, para não sei quem. Lá no comitê a gente sabia disso muito bem, né? Às vezes uma reunião a gente levava 3 dias para conseguir marcar porque tinha que passar por uma N burocracias. Então, eu acho que levem para casa algumas palavras e reflitam sobre isso. Acho que empatia, colaboração, experimentação, estar aberto a mudanças, ressignificar, reinovar, enfim, tem muita palavrinha aí. E claro, em algum momento vocês vão receber o vídeo ou vão receber o link desse vídeo aqui que vai ajudar, talvez, a refletir um pouco sobre o que a gente falou. Queria agradecer. Fica o meu beijo aqui para todo mundo. Beijo, Mi. Beijo, Vitor também. Beijo, Hélio. Saudade de todos. Vai, Mi, ordem alfabética. Ordem alfabética. Vai falar? Pode falar. Vai lá, ordem alfabética. Quase. Então tá bom. Então vamos lá. Resumir o meu ponto de vista sobre o novo consumidor. Ele já busca e vai continuar buscando um propósito social e coletivo. Ele quer fazer o bem e ele vai esperar e já espera o mesmo das marcas. E eu queria fechar aqui com uma frase que eu vi ontem no vídeo da Simpla mesmo, que resume o que eu estou passando, como eu me sinto e que eu acho que não se refere só ao profissional, mas ao pessoal também. E eles disseram o seguinte: a nossa atitude individual vai determinar nossa conquista coletiva. Então, pessoal, tudo vai passar e o show vai continuar. Obrigado. Gente, então, para fechar, eu acho que foi muito legal, pelo menos para a gente, espero que tenha sido para vocês também. A gente queria realmente promover um grande bate-papo, mas se com 4 já trocando palavra ficou confuso, imagina se a gente botasse, não sei quantas pessoas tem aqui para falar, mas que seria o ideal. Tá aí até um desafio para Zoom, Google, trabalhar para resolver isso da melhor forma. Mas espero que todo mundo leve para pensar mesmo, né? Que eu acho que é um momento de reflexão, de se reinventar, tanto para empresas quanto para a gente. Então, é algo muito que a gente tem que absorver. Às vezes é muita coisa, como a Camila falou, mas conseguir filtrar aquilo que é válido ou não levar para a nossa vida pessoal e profissional. E sempre ouvir o seu cliente, para que nesse momento de incerteza e desafios a gente consiga fazer o melhor para que ele tenha uma boa experiência. Obrigado, boa noite, boa tarde, não sei de onde vocês são, então é isso. Galera, não sai não, abrem as câmeras aí, abrem as câmeras por aí para a gente tirar uma foto, tentar uma foto coletiva aqui. Quem quiser abrir as câmeras, obviamente, nem todo mundo precisa, porque eu imagino que 90% deve estar de pijama, sentado, ou no banheiro. Pelo amor de Deus, não abra a câmera se estiver no banheiro, pelo amor de Deus. Quem tiver de cueca, por favor. Ajeita o cabelo, vamos lá, para a gente tirar uma foto. Porque, assim, eu acho que o mais gostoso disso tudo teria sido se a gente pudesse ver vocês, as carinhas, como o Vitor falou, né? Acho que dia 1º de maio, feriado, tá todo mundo assistindo um monte de coisa em casa. Então, assim, a qualidade da internet não é das melhores. Então, eu vou tirar algumas fotos, ok? Segura aí, porque tem muita gente aqui, tem muita onda. Vamos lá. Foto 1, sorriso. Não dá para saber quem está participando. Vai todo mundo sorrir o tempo todo, na dúvida. Eu abri a outra aqui, não tem ninguém com câmera aberta, todo mundo com vergonha. Vou tirar foto sem câmera aberta. O Cirilo não abriu, o Bernardo não abriu câmera, a Paula. Cadê o Gustavo? Gus, abre aí, Gus. Bom, mas o melhor é que a primeira aqui, todo mundo... Eu super tirei aqui uma foto. Ai, peraí que eu consigo botar mais gente. Peraí, eu tô aprendendo isso aqui também.
Gente, muito obrigada. Aí, ó, mais um que acordou ali, tava dormindo no meio da live, que eu sei que tava. Gente, muito obrigada aí. E beijo grande, beijo, bom rever alguns amigos. Paulinha, Pati, beijo, beijo, Bedoni, beijo, beijo, beijo todos. Beijo, Valeu, mãe. galera. Beijo, beijo, beijo. Valeu. Beijo. Olha, muito legal. Um beijo aí para todos. Não abri minha câmera porque, porra, eu tinha aberto antes, quando eu entrei, quando eu vi, eu achei melhor fechar, porra, né? Vamos evitar a fadiga, o constrangimento. Gente, o Bernardo é da editora Ilimitadas, que está liberando aí o livro gentilmente com a gente, gratuito, para vocês poderem fazer o download, tá bom? Aproveitem. Valeu! Marimelo, querida!